Olá, pessoal. Eu sou a doutora Rebeca Estival. Eu sou médica do pulmão, médica pneumologista, mestre e doutora em ciências da saúde, sou professora universitária e criei esse canal para levar conhecimento de qualidade técnico e científico e baseado em evidências para as pessoas que querem conhecer mais sobre a sua doença respiratória. O conhecimento salva, pessoal. Então hoje eu trouxe para vocês um tema que é fibrose pulmonar. Pessoal, o que é fibrose pulmonar? Fibrose pulmonar é uma lesão pulmonar, é um dano pulmonar. É como se eu fizesse uma injúria pulmonar, ou seja, é como se fosse um trauma do pulmão e ele vai formar uma cicatriz. Essa cicatriz é a fibrose pulmonar. Ela é de característica irreversível. O que eu quero dizer com isso? A partir da hora que eu danifico o pulmão, que eu altero a anatomia dele, a arquitetura dele, esse dano vai ser irreversível, eu não consigo recuperar. Vamos tentar entender como é que funciona a fibrose pulmonar. Então vamos aqui ver a nossa unidade alvéolo capilar. Então imaginem aqui, a gente tem o alvéolo, vai ter a via aérea lá no começo, que é aquela estrutura cilíndrica que vai levar o ar para dentro dos alvéolos e o alvéolo na ponta. Aqui embaixo, representado em vermelho, é um capilar pulmonar, um vaso pulmonar que carrega o sangue para ser oxigenado ali no alvéolo pulmonar. E essa estrutura roxa em volta, ela é uma moldura, ela é uma matriz. Então vamos entender um pouquinho como é que funciona aqui a questão na fibrose pulmonar. Então imaginem que a gente tem lá um cacho de uva. Esse cacho de uva, os ramos dele são a via aérea. As estruturas, ou seja, os canos que conduzem o ar para o pulmão. As uvinhas são os alvéolos, aonde há a troca gasosa. Agora imaginem vocês colocarem esse cacho de uva dentro de um pote cheio de gelatina. Essa gelatina vai sustentar o cacho de uva em pezinho. Essa gelatina, ela vai ser o tecido pulmonar, o tecido conectivo, o interstício. Essa gelatina, ela vai ter um certo grau ali de elasticidade. Então imagine, o pulmão é como se fosse uma bexiga. Ele tem que ter uma certa elasticidade na inspiração para encher o pulmão de ar e depois ele retorna, né? Ele vai ter que se esvaziar ali na expiração e diminuir de tamanho. Então ele tem uma certa capacidade de encher e de diminuir, como se fosse uma bexiga. Imaginem agora que essa gelatina, eu vou deixando ela dura. Eu vou colocando mais colágeno nela e vou deixando ela cada vez mais dura. O que vai acontecer? Vai acontecer que quando eu deixo ela mais endurecida, ela vai contrair, ela vai diminuir de tamanho. E vai dificultar a passagem do ar entre o alvéolo e o vaso pulmonar, o capilar. Então, na fibrose pulmonar, o que vai acontecer? As células que formam o tecido, essa matriz, essa moldura, que sustentam as estruturas alvéolo-capilares, alvéolo-vaso, elas vão ficar mais cheias de colágeno. As células que estão ali vão acabar produzindo mais colágeno. Esse colágeno vai endurecendo o tecido e vai dificultando a passagem de ar, tanto porque o pulmão vai diminuir de tamanho, tanto na estrutura aqui alvéolo capilar, dificultando a passagem do oxigênio para o capilar pulmonar. Então, pessoal, o pulmão de alguém que tem fibrose pulmonar, ele reduz o seu volume, ele reduz o seu tamanho, ele fica restrito. Ok, e o que causa a fibrose pulmonar? Então, a gente já entendeu até aqui que fibrose pulmonar é um dano, ou seja, uma lesão pulmonar irreversível, que vai alterar a anatomia e a arquitetura do pulmão, fazendo com que o pulmão fique mais duro, porque ele vai ter mais colágeno. Então, ele vai acabar ficando mais duro. E isso vai dificultar a passagem do oxigênio para o sangue, para dentro do capilar.
Beleza, e o que causa isso então, doutora? O que causa isso, pessoal, tem várias possibilidades. Então imaginem agora um gaveteiro cheio de gavetas. O gaveteiro a gente chama de fibrose pulmonar e cada gaveta vai ser um tipo de fibrose pulmonar diferente. Por quê? Porque cada fibrose pulmonar tem uma causa diferente. Por exemplo, existe fibrose pulmonar relacionada a exposições. Que tipo de exposições? Exposição a mofo, exposição a pena de pássaros, exposição a tabaco. Existe fibrose pulmonar relacionada a doença reumatológica. Por exemplo, tem duas doenças reumatológicas que podem dar fibrose pulmonar, que podem fazer essa lesão no pulmão. São elas a artrite reumatoide, a esclerose sistêmica. O que acontece nessas doenças? A pessoa que é portadora delas, ela vai acabar produzindo anticorpos contra o próprio pulmão e vai fazer um dano pulmonar, a lesão pulmonar, fazendo com que tenha fibrose, com que tenha deposição de colágeno e fibrose naquele local. E isso vai fazer a dificuldade da passagem do oxigênio para o sangue, fazendo com que essas pessoas tenham dificuldade de troca gasosa, falta de ar, principalmente, e uma doença restritiva, por diminuição do tamanho do pulmão. Beleza, então tem várias causas. Sim, tem várias causas. Inclusive, tem um tipo de fibrose pulmonar que a gente chama de idiopática, que é uma fibrose pulmonar que a gente não conhece muito bem a causa, então a gente dá esse nome de idiopática. Ok, e essa doença tem tratamento? Tem tratamento. O mais importante, se você tem fibrose pulmonar, é que você procure um médico pneumologista especialista de confiança que entenda da doença e que vá principalmente pesquisar a causa, porque o tratamento ele existe, mas ele vai depender da causa da doença. As fibroses pulmonares que foram causadas por exposições, a gente tem que tratar de um jeito. Qual jeito? Primeiro passo, eliminar a exposição. Se afastar da exposição. Segundo passo, tem tratamento específico dependendo de cada doença. As fibroses pulmonares que são de causa relacionada à doença reumatológica, nós precisamos saber qual é a doença reumatológica, porque daí a gente vai tratar a doença de base, a doença que causou tudo isso, e com isso nós vamos estacionar a fibrose pulmonar. O objetivo do tratamento da fibrose pulmonar é principalmente impedir que ela continue o dano, ou seja, que ela continue sendo progressiva, que ela continue piorando. Então, a gente já sabe que o dano que está provavelmente vai ficar, mas se eu puder impedir que mais áreas do pulmão sejam afetadas, melhor para nós. Então, por isso que é importante que quando você tem um diagnóstico de fibrose pulmonar, você procure um médico para te ajudar a descobrir a causa e instituir o mais rápido possível o tratamento para que não tenha outros danos pulmonares. Pessoal, se você curtiu aqui o vídeo, se essa informação que eu te trouxe foi relevante, deixa um like aqui no canal, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas e vamos em frente, pessoal!